As contratações do Vasco nessa janela estão quentes e uma notícia triste. Na minha interpretação, pode estar rolando uma forçação do Verratti para sair do Vasco. Vamos conferir isso no vídeo. O Brenner, atacante ex-São Paulo. O atacante atualmente está na Udinese, não está sendo tão aproveitado. É um atacante bem versátil, com alguma velocidade, mas que consegue não só jogar com a bola no pé, como também fazer um pivô. É um jogador de mais mobilidade ali na faixa central do campo. Justamente para trabalhar com o Fernando Diniz, que foi o técnico com que ele teve a melhor fase da carreira no São Paulo. Novidade bem interessante para trazer um tipo de corpo para o elenco do Vasco. Além disso, também pode estar havendo uma negociação para um retorno do Douglas Luiz, também por empréstimo. O Pedrinho, na mesma entrevista, disse: o Vasco fez um contato com o Douglas Luiz, mas não só a diretoria do clube, quanto o alto salário do jogador são alguns empecilhos para a negociação. A gente sabe que no contrato de empréstimo, muitas vezes, o clube que está emprestando não quer pagar o salário ou quer pagar uma faixa muito menor do salário. Quando o salário é muito alto, foge um pouco da base salarial que o Vasco tem buscado trabalhar. Mas é um jogador que pode, de alguma forma, numa reviravolta, forçando com a diretoria, pode pintar um retorno e seria muito interessante. A saída do Douglas Luiz do Vasco, ele era um dos melhores, se não o melhor jogador do Vasco, um dos melhores jogadores do campeonato. É um jogador que até recentemente estava na seleção e pode contribuir muito. Douglas Luiz seria o cara para mudar o rosto do meio de campo do Vasco. Além disso, o Vasco estaria trabalhando numa barca para gringos, né? O Vasco já contratou o Rojas e o Saldívia, além de que já tem o Gomes como unanimidade no elenco, o Puma, que vai continuar, Cuesta. O Vasco estaria trabalhando numa barca para liberar alguns jogadores, assim como o Garré, jogadores, ou o Maxime, para abrir vaga para mais jogadores gringos, né, que possam agregar. Então essa é uma ideia que o Vasco tem, não só de enxugar a folha salarial, como ele olha para o mercado sul-americano, enxerga possibilidades, mas precisa abrir vagas para gringos. A gente sabe que no Brasil tem essa limitação. E uma notícia triste, que não é uma notícia, mas é uma interpretação. Tá pintando muitas notícias do Verratti está acertado com o Cerro Porteño, antes era com o Curitiba. Basicamente foi dado como certo. O Verratti chegou a botar algumas coisas ali no Instagram como se fosse uma despedida, um coração com a camisa do Vasco, né? Um coração partido. E nessa entrevista do Pedrinho, ele também diz que o Verratti, que não houve proposta que chegou para o Vasco. Se chegou uma proposta, foi para o Verratti, e o Verratti não apresentou essa proposta para o Vasco. Na minha interpretação, e eu ficaria muito triste se isso se confirmasse como verdade, de um cara que é ídolo como o Verratti, que é um cara que a torcida admira, que ele estaria forçando uma saída. Ele estaria plantando informações, né? Ou ele ou o seu staff, para forçar o Vasco uma situação de dispensa do jogador. A gente sabe que ele não está sendo tão aproveitado, é um jogador de idade avançada, de 37 anos, que no Brasil não teria tanta lenha para queimar, mas, por exemplo, num clube fora do Brasil, aqui na América do Sul, ainda seria aproveitado por um bom tempo. Eu espero que isso não seja verdade. Como eu disse, é só uma interpretação do que está acontecendo, baseado na falta de pronunciamento do Verratti e na entrevista do Pedrinho. Se a proposta não chegou para o Vasco e o Verratti não apresentou sua proposta do Vasco, que em vários meios foi notificado como verdade, pode ser que o Verratti esteja forçando uma saída do Vasco. E aí, o que você acha? O Verratti está forçando uma saída do Vasco? E tanto o Brenner quanto o Douglas Luiz seriam úteis e mudariam o patamar do elenco do Vasco? Me confirma aí. E se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que você quer para próximos vídeos aqui no canal. A gente vai embarcar junto nessa jornada Cowboy Vascaíno